falar um pouquinho sobre ser mãe de crianças especiais. Eu sou mãe do Pedro, hoje ele tem 19 anos, e eu passei por um período muito complicado até saber o que realmente o Pedro tinha, né? Porque a gente percebe desde cedo, ainda mais eu que tinha mais 2 filhos, a diferença entre eles. Diferença porque é muito diferente em relação aos outros dois. Ele demorou a falar, demorou a andar. Tinha, quando ele era bebezinho, algumas coisas diferentes, que não olhava para mim, assim, olho no olho. Às vezes eu achava que ele não estava escutando direito quando ele ia crescer, estava crescendo um pouquinho mais, e a gente chamava atenção e ele estava naquele mundinho dele. Aí eu, às vezes a gente falava assim, não, está no mundinho do Pedro. Mas não era o mundinho do Pedro, ele tinha alguma coisa. Aí a gente foi procurar saber se ele tinha algum problema auditivo, fizemos exame para ver, e começamos a ver, procurar fono, procurar outros especialistas para saber se tinha alguma coisa. No começo foi complicado e nós passamos por vários especialistas e todo mundo dizia, ele é hiperativo, ele é isso, ele é aquilo, mas eu não sabia realmente o que ele tinha. Ele foi crescendo, foi tendo muita dificuldade no colégio, porque os colégios, a maioria naquela época, hoje em dia, graças a Deus, mudou muito isso. Naquela época não tinha, não sabiam tratar, não sabiam lidar com essas situações. Eu só tive um pouquinho mais de apoio quando ele fez parte de um projeto onde tinha fono, psicóloga e psicopedagoga. Nesse projeto foi interessante porque a partir da arte ele começou a ter uma mudança nas atitudes, melhorou o comportamento. Mesmo assim eu ainda não sabia o que ele tinha. Fui descobrir depois, quando ele tinha 9 anos, que aí veio o diagnóstico de autismo, aspas, né? Para mim foi um alívio. Foi um alívio porque agora eu sabia o que era, apesar dele ter 9 anos na época. Isso fez com que eu ficasse mais calma, mais tranquila. E a partir disso foi muito mais fácil lidar. Quando você tem um diagnóstico é muito melhor. Hoje ele tem 19 anos, a vida dele é muito mais organizada do que antes, mas mesmo assim ele passa por muitas situações complicadas. Faz tratamento, é um adolescente especial, maravilhoso, educadíssimo, tem seus probleminhas por causa da síndrome, mas leva a vida dele de uma maneira, assim, vamos dizer, dentro de uma normalidade. O que eu quero dizer é que ele fez a diferença na minha vida. A partir dele, eu consegui ser uma pessoa muito melhor, acreditar mais nas coisas, assim, no sentido de que a gente está aqui por um motivo maior. A vida nos oferece oportunidades de crescimento, e Pedro foi esse crescimento na minha vida. Ele me fez uma mãe melhor, me faz, apesar de eu estar longe, porque a gente erra muito e a gente tenta, mas a gente está errando. E no tentar que a gente vai acertando. Nos erros a gente aprende. Eu só tenho a agradecer por ele ter vindo para mim, por ele ser meu filho, porque ele nos faz melhor. Essas crianças, elas fazem a gente ser uma pessoa melhor. Eu trabalho como agente de apoio à educação especial. Eu sou formada em psicopedagogia e eu comecei a correr atrás para me formar, para aprender por causa dele. Então eu cresci por causa dele. Eu agradeço por ser mãe do Pedro e todos que têm filhos assim. Pense numa coisa, e só vem na nossa vida para acrescentar, para nos fazer melhores do que nós somos.